Do you love your husband? Yes, I love my husband. Do you care about him? Yes. She wants to finally kill him. Of course. I don't think you do. Did you kill your husband? No, I didn't. Did you have anything to do with your husband's death? No. I'll be back. Sandra e Jim Melgar viviam nos subúrbios de Houston. Em 2012, eles saíram para jantar juntos para comemorar o aniversário de 32 anos de casamento. Quando voltaram para casa, o que seria uma noite de celebração acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. O Jim foi encontrado sem vida. Ele levou 31 facadas e a Sandra foi encontrada com vida, mas ela estava amarrada dentro do seu próprio guarda-roupa. Ela não se lembrava do que tinha acontecido, mas as autoridades achavam que ela tinha planejado tudo aquilo. Será que foi ela mesma que fez tudo isso com seu próprio marido? Eu sou o Rafael, este é o canal Conspirando os Fatos e hoje trago para você o controverso caso de Sandra Melgar. Esta mulher que para muitos foi condenada injustamente por supostamente tirar a vida do próprio marido. Antes do vídeo começar, já vou te pedindo que se você estiver gostando do conteúdo do canal e tiver a fim de dar um apoio, deixe seu like, deixe seu comentário e também se inscreva, porque assim você ajuda muito. Jaime Jim Melgar. Ele nasceu na Guatemala, mas ele migrou com sua família para os Estados Unidos quando ele tinha somente 3 anos. Eles viviam em Houston. Quando ele estava no colegial, ele encontrou Sandra, que naquela época se chamava Sandra McCulloch. Eles se apaixonaram e acabaram se tornando namorados. Eles se formaram em 1978 e se casaram no ano de 1980. O Jim, ele se tornou um analista de sistema e Sandra, ela era enfermeira. A Sandra tinha vários problemas de saúde, incluindo epilepsia, lúpus e também hipertireoidismo, não sei nem se eu falei direito. Ela também teve que passar por uma séria cirurgia na bacia, o que a fez abandonar a profissão de enfermeira, porque ela ficou muito debilitada. O Jim também acabou se demitindo, porque ele queria abrir seu próprio negócio. Então, junto a Sandra, eles abriram uma imobiliária, eles entraram no negócio imobiliário juntos. Em 1985, a filha única do casal nasceu. O nome dela é Liz Melgar. Na mesma época, eles se tornaram testemunha de Jeová. Devido a algumas regras bem restritas, o hábito da família acabou se mudando, eles ficaram mais conservadores. A Sandra estava ficando com a saúde muito deteriorada, porque os problemas de saúde dela foram se agravando. Mas o Jim, ele estava lá, sempre ao lado dela. Ele que a levava para o médico, para fazer exame, ele cuidava dela todo o tempo. No dia 22 de dezembro de 2012, os dois eles queriam celebrar o aniversário de 32 anos de casamento. Então eles decidiram ir até um restaurante chamado Los Cucos, que é um restaurante mexicano que fica em Houston. Este restaurante seria o favorito deles. No caminho de volta para casa, eles passaram numa loja chamada CVS, que também é uma farmácia. Eles compraram uma Coca-Cola e um Sprite, que seriam lá para fazer coquetéis, misturar com alguns drinks, e também queriam continuar a celebração em casa. Tudo estava indo como planejado. Aquela noite romântica, eles se prepararam, tinha morango, tinha chantilly, os drinks estavam preparados e eles entraram na jacuzzi que eles tinham no banheiro deles. Eles teriam passado quase 2 horas na jacuzzi, mas supostamente os 4 cachorros que a família tinha, eles começaram a latir. Então o Jim decidiu sair para verificar o que tinha acontecido. A Sandra disse que enquanto esperava o Jim, ela se sentou em uma cadeira para passar creme no seu corpo. E acabou. Essa foi uma das últimas lembranças que Sandra tinha. No dia seguinte, que era o dia 23 de dezembro, o Jim e a Sandra tinham planejado passar o dia com Herman Melgar, que era o irmão de Jim, e também junto à sua família. O Herman e a família chegaram na casa de Jim e Sandra por volta das 4h30 da tarde.
O Herman bateu na porta, mas ninguém atendeu. Ele batia, ninguém atendeu. Então, ele achou aquilo um pouco estranho, bateu de novo, sem resposta. Então ele decidiu ir até a garagem para ver se estava aberta. A garagem estava aberta e ele acabou entrando. Depois que entrou na casa, ele destrancou a porta da frente para sua família poder entrar também. Quando eles entraram na casa, não viram Jim e Sandra e acharam muito estranho, porque já era 4:30 da tarde e eles deveriam estar prontos. Tinha até uma brincadeira entre família que o Herman estava sempre atrasado, mas naquele dia ele estava no horário certo. Foi quando eles escutaram os gritos abafados, que seria de Sandra, que estava pedindo ajuda. Os gritos estavam vindo do quarto do casal. O Herman correu até lá e encontrou uma cadeira bloqueando a entrada do guarda-roupas. Quando ele abriu, ele encontrou Sandra, deitada, um pouco desnorteada, mas com vida. As mãos estavam amarradas atrás das costas, com o que parecia ser um cinto de um roupão. Seus pés também estavam amarrados com este cachecol que você vê na foto. Os nós estavam tão bem feitos e tão apertados que o Herman precisou cortá-los com uma tesoura que ele achou. A Sandra, depois de ser solta, um pouco ainda tonta, foi correndo procurar o Jim. Mas, infelizmente, ela o encontrou sem vida dentro do guarda-roupa dele, que ficava em outro cômodo, a alguns metros de onde estava a Sandra. O Jim estava com várias perfurações no corpo, e posteriormente a perícia confirmou que ele foi esfaqueado pelo menos 31 vezes. Ele estava nu, com as pernas amarradas com um cabo de telefone. Uma corda desamarrada também foi encontrada no seu peitoral. Segundo a perícia, ele também apresentava ferimento nas mãos, como se tivesse tentado se defender. Mas Jim teria sucumbido ao ataque e foi esfaqueado dentro do guarda-roupas. Ele também apresentava ferimentos no rosto e cortes muito profundos na cabeça, além de sérios danos nos órgãos vitais. Ele praticamente tinha sido agredido de uma forma tão violenta que até os seus órgãos internos estavam todos destruídos. Claramente demonstrava um ataque muito brutal. Uma arma carregada que Jim guardava dentro do guarda-roupa deles estava lá perto dele, mas ele não utilizou. Não sabemos o motivo. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro da jacuzzi. Era uma faca de cozinha que pertencia ao casal. A perícia também encontrou algumas toalhas e uma blusa branca que estavam lá dentro da jacuzzi. Quando os paramédicos chegaram, a Sandra disse que o lado esquerdo da cabeça dela estava dolorido. Ela também estava com as juntas e os músculos um pouco doloridos e muito rígidos. Ela disse para eles que ela tinha esses sintomas quando ela tinha uma convulsão. Como eu mencionei antes, a Sandra tinha epilepsia e talvez aquela noite ela teve um ataque epilético. A polícia começou a investigar a cena do crime e no início eles achavam que estavam investigando o que seria uma tentativa de assalto que foi seguida por um homicídio, porque várias gavetas foram abertas e reviradas, mas a carteira de Sandra com dinheiro e também cartão de crédito foi deixada lá mesmo na cama. Mas bem no início a polícia notou algo estranho. Eles checaram Sandra, ela estava lá com uma bengala e eles perceberam que os braços dela não apresentavam nenhuma marca, sendo que ela estaria amarrada por mais de 14 horas dentro daquele guarda-roupas. Ela confirmou que a única coisa que ela se lembrava era que Jim teria saído da jacuzzi para ver o que estava acontecendo, porque os cachorros começaram a latir. Depois disso ela contou a mesma história, que ela foi lá, se sentou, se vestiu e começou a passar creme no rosto. E depois ela acha que ou levou uma pancada na cabeça ou que ela teve um ataque epilético. Depois disso, ela só se lembra de ser resgatada dentro do guarda-roupa por Herman. A Sandra foi levada ao hospital, mas ela não precisou de nenhum tratamento especial porque ela não estava ferida. Ela até assinou um papel dizendo que ela podia ser liberada e ela estava de acordo com aquilo. Mas ela foi levada diretamente para a delegacia, onde praticamente estava sendo tratada pelos policiais como uma suspeita do crime. Eles não acreditaram na história de Sandra. Eles diziam que seria impossível ela não ter escutado nada, enquanto o marido estava lá sendo brutalmente atacado. No interrogatório, eles começaram a usar técnicas que eles utilizavam para tentar arrancar confissões dos suspeitos. Primeiramente, a sala estava fria e eles começaram a pressionar Sandra. Pressionar muito mesmo, como se fosse uma tortura psicológica. Vejam no vídeo. Isn't it ironic that you black out at the exact time when he's getting stabbed and bludgeoned,
I don't have an answer for you. Multiple times like that. Dying, screaming for gosh. help. Oh my gosh. Just, I don't you know what? I don't understand that. That's ironic to me. It's a lot of blood that he lost. And whatever he encountered them before you did. Before they came and knocked you out. That's why I think there was ample opportunity for you to hear something. Could you hear him? No, I couldn't hear him. Could you hear him yelling for help? No. I didn't hear I anything. mean, he was in pain. We know that. He suffered a lot. Sandra, I need help. I I didn't need hear anything. Just stop already. I need help, Sandra. I need help. Help me. That's it. That's it. I need a lawyer. I'm not talking anymore because you guys are just trying to torture me here. I'm not torturing you. I'm asking for help. Mas aí que a controvérsia começa, porque a Sandra, ela tinha saúde muito debilitada. Ela era de baixa estatura, ela mal podia caminhar direito porque ela usava essa bengala. O fato também que ela não apresentava nenhum ferimento, nenhum cortinho nos dedos, na mão, no braço, foi muito estranho, porque o Jim estava severamente machucado e foi confirmado pela perícia que esses ferimentos demonstravam que ele tentou se defender. Então como que a Sandra não teria nenhum corte nas mãos se ela teria agredido o Jim? Ela apresentava somente umas marcas roxas no braço, mas que provavelmente teriam sido feitas antes daquilo. Aí pensamos, como ela conseguiria causar todos estes danos em um homem maior que ela? Mas para a polícia, ela já tinha planejado tudo. Eles interrogaram os vizinhos do casal e eles disseram que não escutaram os cachorros latindo. A polícia achou isso estranho, porque os cachorros latiam muito alto. São esses cachorros pequenos que você pode ver na foto e normalmente eles fazem muito barulho. A Sandra também disse que depois que tinham saído da farmácia, daquela CVS, para comprar os refrigerantes, ela percebeu que havia um carro que parecia estar seguindo eles, mas que uma rua antes deles chegarem em casa, o carro teria virado para outra direção. A polícia não deu muita bola para isso e não quis saber mais detalhes. A filha do casal, Alice, ela não acreditava que a mãe tinha feito aquilo. Primeiro, porque não havia motivo. Segundo, até onde se sabia, eles eram um casal relativamente feliz. Amigos, familiares sempre falavam que eles eram um casal muito unido e que não brigavam praticamente. Se tinham discussões, eram aquelas discussões normais de casal. E por último, porque a saúde de Sandra era muito debilitada. Durante o interrogatório, a Sandra se recusou a fazer o teste do polígrafo, que é aquele detector de mentira. Os investigadores acharam estranho e começaram a pressionar, mas ela alegou que estava muito confusa, cansada e com frio e que não queria fazer o teste para não ser prejudicada. What's your explanation though? What's your excuse for not taking one? It's not holding water, Sandra. I'm just going to be honest with you. It's not. I'm just being upfront and honest with you. And that's my job to do that. I just don't want to take it and then it's used against me. That's not possible. Yeah, it is. Claramente, os investigadores estavam tentando arrancar uma confissão de Sandra naquela noite. Eles queriam prender Sandra naquela noite por alguma razão. I know how it looks. But I was also tied up and that's just... See that what we're seeing there, the physical evidence that's there, and what you're telling us, is just not adding up, Sandra. What do you think should happen to the person that if we catch that did this to your husband? What do you think his punishment or her punishment should be? Do you think they should get a second chance? What do you think? They go to prison. Isn't that what they normally do? They go to prison? Burglary and then homicide be construed as a capital murder. It could be death penalty. Think they should get the death penalty? Yeah. Did you stage that at your house, ma'am? Did you stage that at your house, ma'am? Stage it? Yeah. Did you plan this? No. No, I did not. Would you tell me if you did?
I wouldn't even know where to start to stage it. Depois deste interrogatório, se passaram 1 ano e meio e Sandra não foi presa. Mas no verão de 2014, ela foi oficialmente acusada de homicídio e a polícia a prendeu. Ela passou 3 anos presa esperando o julgamento dela. Esse julgamento finalmente aconteceu no ano de 2017. Como este caso é muito complexo, eu vou apresentar para vocês as versões da acusação e também a versão da defesa de Sandra. A promotora de acusação, ela se chamava Colleen Barney. Ela alegava que o possível motivo de Sandra ter matado Jim seria que ela queria um divórcio, mas devido às rígidas regras das testemunhas de Jeová, ela sabia que seria muito julgada e provavelmente seria expulsa da igreja. Outro motivo apontado pela acusação seria que o seguro de vida que Jim tinha feito há 10 anos atrás era muito alto. Isso teria levado Sandra a matá-lo. Então a Sandra atraiu o Jim até a jacuzzi, depois eles conversaram, passaram um tempo juntos e teriam começado algum tipo de jogo erótico. Isso porque alguns brinquedos sexuais foram encontrados na cama naquele dia. A promotora acredita que Sandra amarrou as pernas do Jim porque seria um fetiche, alguma coisa assim. Algum brinquedo, algum jogo erótico que eles estavam fazendo. Mas aí, quando o Jim estava lá praticamente amarrado e com os braços semi-amarrados, porque eles encontraram a corda no peitoral de Jim, ela teria chegado por trás e atacou Jim, começou a esfaquear Jim sem dar alguma chance para ele reagir. Segundo a acusação, ele teria conseguido se levantar e tentou se defender. And while he isn't looking, she makes a strike straight up all the way to his neck. Jamie, of course, gets up to try and defend himself, turns around, and that's when she gets him on the thumb. And that's when the blood starts spurting out onto the chair. Depois que Jim já estava morto, ela modificou a cena do crime para parecer que tinha sido um assalto. Ela revirou gavetas e móveis. E depois ela teria encontrado uma maneira de se fechar no guarda-roupa, o que foi demonstrado por policiais neste vídeo que você vê. A Colleen, a promotora de acusação, também demonstrou para os jurados como Sandra teria feito para se amarrar facilmente. Colleen também alegou que não havia sinais de arrombamento na casa, o que também praticamente levantaria suspeita que teria sido Sandra que matou Jim. Ela também usou relatórios médicos que Sandra tinha, alegando que ela não tinha sofrido nenhuma convulsão nos últimos anos, que praticamente ela estava curada. Mas nós sabemos que isso praticamente não tem cura. Esse tipo de convulsão pode vir sem as pessoas esperarem. Mas a acusação eles não conseguiram explicar como que não foi encontrado nenhum traço de sangue em Sandra. A perícia constatou que ninguém usou nenhum produto químico para limpar a casa. A Sandra não tinha marcas debaixo da unha, não tinha nada, nenhum rastro de sangue. O que era muito estranho, porque a cena do crime estava cheia de sangue por todo lado. A versão da acusação estava apontando para as várias falhas nas investigações. A defesa alegou que houve muita negligência dos investigadores quando eles chegaram na cena do crime. Como por exemplo, eles viram a maçaneta do cofre do Jim que estava suja de sangue. Mas eles não coletaram uma amostra daquele sangue, porque eles acharam que o sangue era de Jim. Muito mal contada essa história. Outro erro apontado pela defesa foi que a polícia não interrogou novamente a pessoa que encontrou Sandra, que foi o irmão. Ele foi interrogado, mas somente um dia. Mas o cara estava em choque. Poderia ter esquecido alguns detalhes. Eles nunca investigaram ele de novo, nunca interrogaram a irmã de novo. A filha de Sandra, apesar de não morar mais com eles no momento do crime, ela também alegou que uma televisão foi roubada da casa. E não só televisão, também um Xbox e alguns jogos do Xbox foram levados.
E no início foi muito estranho porque a polícia disse que nada tinha sido levado. Até mesmo os medicamentos controlados de Sandra teriam sido levados naquele roubo. Mas a polícia completamente ignorou este fato, decidiu nem colocar nos relatórios. Os policiais também encontraram uma mochila na garagem do casal. E dentro dessa mochila estava o Xbox e os jogos que teriam sido levados. E nesta mochila eles conseguiram tirar a amostra de DNA. E eles encontraram o DNA de uma mulher que não pertencia à família, era uma mulher desconhecida. Outra coisa muito grave é que o DNA de um homem também desconhecido foi encontrado no cachecol que foi usado para amarrar Sandra. Mas isso também foi ignorado completamente pela acusação. O DNA de um homem e uma mulher também desconhecidos foram encontrados na maçaneta da porta do banheiro e também do quarto do casal. E o estranho é que algumas semanas depois do crime, a Sandra teria ligado para a polícia para dizer que ela teria recuperado parte de sua memória. E ela alegou que lembrava ter visto uma jovem mulher de origem latina dentro de sua casa no dia do crime. Ela teria mais ou menos uns 20 anos de idade e estava vestindo uma blusa vermelha. Ela demonstrava estar muito agressiva, irritada, e ela estava conversando com um homem, e este homem estaria amarrando Sandra pelas costas. Isso foi a única coisa que ela lembrava daquele dia, depois de ter recuperado parcialmente a memória. Outra coisa muito estranha, lembra que eu te falei que dentro da jacuzzi tinha uma blusa branca? Então, essa blusa foi identificado marcas de sangue nessa blusa, mas a perícia nunca checou. Então o que aconteceu? A acusação achava que Sandra estaria usando aquela blusa quando matou o Jim. E depois ela jogou a blusa na jacuzzi para tentar tirar as manchas, da mesma forma que ela jogou a faca. Depois de tanta controvérsia, 2 dias de julgamento e mais 8 horas de deliberação, o júri chegou a um veredito e apontou Sandra como culpada pela morte de Jim Melgar. A Sandra foi sentenciada a 27 anos de prisão, mas ela entrou com um recurso para tentar receber outro julgamento. O caso chamou a atenção da mídia, logicamente, de vários advogados e investigadores privados. Um investigador privado ele até mesmo fez uma vaquinha virtual e conseguiu $20 mil para ajudar a Sandra. E esses $20 mil ele está oferecendo para pessoas que possam dar pista do verdadeiro assassino. Outra conceituada advogada chamada Kathleen Zellner, que é especialista em defender pessoas que seriam condenadas erroneamente, ela se pronunciou e disse também que vai defender Sandra quando ela tiver outro julgamento. Bom, gente, essa história ela é fascinante, não pela tragédia, mas pelos fatos, pela acusação e pela defesa, pelas controvérsias. Então, assim, eu fico muito confuso. Às vezes eu penso que Sandra foi capaz de fazer isso, mas às vezes eu penso que Sandra não fez aquilo, que ela não teria capacidade de fazer aquilo. Ela parecia ser muito honesta também nas entrevistas. They got it wrong. They got it completely wrong. You say you blacked out at the moment your husband was being murdered. But people watching might think, that sounds so convenient. Sandra, did you kill your husband? No, I did not kill my husband. No. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Mas não esqueça, eu estou muito curioso para saber o que você está pensando deste crime. Deixe seu comentário. Você acha que a Sandra matou o Jim? Ou você acha que foi outra pessoa que matou? Bom, vou guardar os seus comentários para a gente discutir. Muito obrigado por ficar até o fim. Te vejo no próximo vídeo.